Pai seja convosco, minhas irmãs, com muita alegria, né, que estamos aqui reunidas novamente para fazer estudo da Palavra do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigada por esse momento maravilhoso, Senhor, de estarmos, Senhor, reunidas. Pai querido, para meditar na Tua Palavra, Senhor, nos ensina, Espírito Santo, nessa manhã, fala conosco, nos direciona conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Fica conosco, Pai, nos abençoa, Senhor, abençoa cada família aqui representada, Deus. Pai querido e eterno, vai de encontro a cada necessidade, Pai, nessa manhã. E que eu te peço, Senhor, já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos aí dar continuidade aos estudos sobre a humildade de Cristo. Faltava um trechinho apenas, né, para que a gente pudesse encerrar. Eu só vou retomar um pouquinho o que nós já vimos e aí nós continuamos, né? Nós começamos esse estudo com o texto base de Filipenses 2, 5 a 8, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí nós vimos também o conceito de humildade, né? Aqui fala nessa passagem sobre a humilhação, né, do Senhor Jesus, que ele não teve, né, por usurpação ser igual a Deus, né? Jesus Deus, ele não quis, né, ser igual a Deus, mas ele se tornou servo ao vir, né, à terra morrer por mim e por você. Então aqui o conceito de humildade, o dicionário define humildade como modéstia, submissão, também está ligado ao ato de humilhar-se, tornar-se humilde, se menosprezar. É a qualidade dos que agem com simplicidade de quem não quer se sobressair aos outros. Esse é o conceito de humildade, né? Segundo o dicionário. E nós vamos estudar aí um pouquinho sobre o que é uma pessoa ser humilde, né? A gente vê que Jesus ele se esvaziou, né, da sua glória, do seu poder. Ele se esvaziou e ele tornou-se homem, né, para nos mostrar, né, o que é ser humilde, para nos mostrar como nós devemos ser, né? E eu iniciei a aula quando a gente estava fazendo esse estudo com a parábola dos primeiros lugares, que diz assim: e disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele te diga: dá um lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Nessa parte aqui dessa palavra, eu dei uma pesquisadinha, né, e quando eles faziam essas reuniões, essas bodas, né, tinha uma mesa baixa com várias almofadas. Essa mesa ela era retangular em forma de U, né, e os primeiros lugares eram para as pessoas de maior importância, né. E nessa parábola, até esse trecho aqui, a gente percebe que todos ali ignoraram, né, essa regra que existia. Todos queriam estar mais próximos do anfitrião da festa, todos queriam estar nos primeiros lugares, todos queriam ser honrados, né? A gente vê aqui nessa parte. E prevalecia o que aqui? O individualismo, o egoísmo, né? De querer ser o centro, né? Ser o mais importante, né? E aqui não houve o quê? O pensar no outro,
né? Ninguém pensava em ninguém aqui, cada um queria os primeiros lugares, né? E por serem convidados a essa festa, eles já estavam sendo honrados, né? Na verdade, o anfitrião já os estava honrando, mas eles queriam mais, eles queriam estar sentados ali na cabeceira da mesa, nos primeiros lugares, né? Com o anfitrião, perto do anfitrião. E nessa passagem, Jesus ele tinha curado, né? Era um sábado e ele tinha feito uma cura nessa festa aí, um pouquinho dos versículos antes dessa passagem. Então, na verdade, se alguém tivesse que ser honrado, era quem? O Senhor Jesus, né? Mas mesmo diante dessa cura que o Senhor Jesus havia feito, as pessoas entraram, né? E queriam o quê? Ser honradas. E ele, que era o merecedor da honra, né? Ficou apenas observando o agir das pessoas naquele lugar. Aí continuando diz assim, e dizia também ao que o tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Né? Então, quando essa parábola nos ensina que quando nós fizermos alguma coisa, que nós não venhamos fazer algo para alguém que possa nos recompensar, ou pensar numa recompensa. Nós devemos fazer, né, para aquelas pessoas que não podem nos recompensar, para que a nossa recompensa venha do céu, né? Na ressurreição dos justos, né, nós venhamos ser o quê? Recompensados. Então, fazer o bem sem olhar a quem, sem aguardar, sem querer nada em troca. Uma mente humilde, ela resulta em homens que não disputam quando suas ambições chegam a um fim. Quando cada um deseja ser o menor, quando todos desejam que seus companheiros sejam superiores a si mesmos, há um fim no espírito faccioso, né? Aquele espírito que faz aquele grupinho, que a pessoa quer ser a melhor, né? Cismas e divisões são todos superados, né? Então, uma mente humilde é resultado de pessoas que não disputam nada, pessoas que realmente querem ser menor que o outro, né? Que não fazem aí acepção de ninguém e que não têm divisão em nada. Jesus, ele aniquilou-se a si mesmo. Ele era digno de toda honra, toda glória, todo louvor, e ele aniquilou-se, né? Expressão que é também traduzida por despojou-se, né? E já foi mencionada também como kenosis. Sendo o Senhor o Rei da Glória, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Servo que seria um servo sofredor, cujo sofrimento foi profetizado por Isaías nos chamados Cânticos do Servo. Ok? Ser servo é ter a noção de que dependemos do Senhor em todos os momentos, em todos os sentidos. É assumir a nossa condição de dependência do Espírito Santo para que bem possamos nos conduzir neste mundo, pois os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8,16. Quando temos consciência dessa dependência de Deus, nós não nos exaltamos, não queremos que a nossa voz se faça ouvir na praça, não queremos tomar para nós o clamor, mas simplesmente vivemos conforme a vontade do Senhor e produzindo justiça entre as nações. E sabemos que essa justiça ela vem do Senhor, nós dependemos do Senhor para tudo. A palavra do Senhor diz, sem mim nada podeis fazer. E nós vemos que na caminhada de Jesus, nada ele fazia, né, sem falar com o Pai, sem orar, né? Charles Spurgeon, ele mostra, aqui tem algumas coisas que ele cita em relação à humilhação de Cristo. Então ele mostra aqui algumas lições. A primeira delas é a firmeza de fé no sacrifício expiatório de Jesus. Pois, diz o príncipe dos pregadores britânicos, né, que ao percebermos
quanto Jesus nos amou e até onde Ele foi para nos salvar, não podemos deixar de reconhecer que este sacrifício é suficiente para nos redimir e por isso não tememos a morte, né? Então, a primeira delas, a firmeza de fé. Segunda lição diz que temos com a humilhação de Cristo o ódio ao pecado. Pois quando vemos que a que ponto nosso Senhor desceu, temos a compreensão exata do horror que é o pecado, pois em virtude dele é que o nosso Salvador morreu. Teve de ser obediente até a morte por causa do pecado. Foi o pecado que matou Jesus e por isso devemos aborrecer o pecado. Então aí fica a segunda lição, odiar o pecado, não querer, o pecado. A terceira lição, retirada dessa humilhação de Cristo, foi a obediência. O exemplo de Cristo leva-nos à obediência. Assim como o Senhor foi obediente até a morte, morte de cruz, também devemos ser obedientes a Deus. Se é a vontade de Deus, tem de ser feito e feito imediatamente. A quarta lição que se retira da humilhação de Jesus Cristo, descrita por Paulo aos Filipenses, é a negação de si mesmo, o tomar a sua cruz. Aqueles que pertencem a Cristo, eles crucificaram a carne, ou seja, dominaram eficazmente as paixões sensuais da natureza e aceitaram a renúncia cristã. Então seria mais uma lição aí na humilhação de Cristo. Tomar a nossa cruz, crucificar a nossa carne, as paixões da carne, realmente existir uma renúncia cristã diante de tudo que não agrada a Deus. A quinta lição, que se retira da humilhação de Jesus, é o desprezo pela glória humana. Nós vimos aí nessa parábola, que todos procuravam os primeiros lugares, todos queriam ser honrados. E o exemplo de Cristo revela-nos com absoluta clareza que a glória humana não tem valor algum, é algo ilusório e passageiro. Jesus, tendo deixado a verdadeira glória, não quis em momento algum assumir a glória humana e isso não o impediu. Pelo contrário, o habilitou à exaltação. Nós venhamos sempre glorificar a Deus diante de tudo, não buscar a nossa glória para nós, porque tudo que nós fazemos é porque o Senhor nos ajuda, Ele permite, Sem Ele nós nada podemos fazer. A sexta lição que se retira da humilhação de Cristo é a de que devemos amar cada vez mais o nosso Senhor e Salvador. Quando contemplamos a cruz, vemos o sublime amor de Cristo por nós, não temos como reconhecer que ainda nem começamos a amá-lo como ele deve ser amado. E assim temos um revigoramento em nossa vida espiritual. Não é por outro motivo que o Senhor nos manda comemorar periodicamente a sua morte e ressurreição, pois a visão do Calvário faz com que nutramos o nosso amor por Cristo e nos esforcemos para amá-lo mais e mais, Então, que nós venhamos a amar o Senhor cada vez mais e a ceia do Senhor, que nós participamos aí todos os meses, é para que nós possamos nos lembrar dessa visão do Calvário e valorizar e amar o Senhor cada vez mais. A sétima e última lição que nós retiramos da humilhação de Cristo é o desejo de honrar a Cristo. A honra é para Ele, a glória é para Ele. Se Ele se humilhou, honremo-lo. Toda vez que Ele pareça tirar a sua coroa, ponhamo-la em sua cabeça, Então, às vezes, nós queremos, de uma certa forma, a glória para nós queremos nos exaltar. Aí o Senhor Jesus ele vai tirando a coroa dele, mas não, a coroa é dele, a glória é dele, a honra é dele. Amém? Aí nós paramos aqui nessa parte dos exemplos da humildade de Jesus. No seu nascimento, Então, ele nasceu de Maria, uma mulher simples, Foi para um estábulo, no momento do nascimento de Jesus. Então, foi tudo simples,
ele não teve nada do que ele merecia, né? Das honras, do glamour, né? Que ele merecia no nascimento dele. Foi tudo muito simples. Ele tomou realmente uma forma de servo. Se a gente observar, Maria, ela não conseguia, né? Maria e José não conseguiam ali um lugar naquele momento para hospedagem, foram para um estábulo, né? E lá o Senhor Jesus ele nasceu ali, né? Numa manjedoura, né? De forma bem simples, humilde, né? Mas essa humildade a gente vê que não é humildade de pobreza, né? Mas humildade por não ter nascido num palácio, né? Como ele merecia, mas ele nasceu num lugar bem simples. Então a gente já vê a humildade de Jesus desde aí, mostrando para nós, né? Que nós também devemos ser humildes, né? Na sua morte, né? Na sua morte também a gente vê que ele foi extremamente humilde, né? Ele tomou uma morte que era para as piores pessoas, que foi a morte de cruz, né? O pior pecador, o pior ser humano, né? Que merecia essa morte de cruz. Nós, né? Merecíamos essa morte de cruz. Em Isaías 53:7 diz assim: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca, né? Então a gente vê aí no nascimento a simplicidade e na morte também, essa morte terrível de cruz, né? São os exemplos aí da humildade de Jesus. E seguindo aqui, mostra-se Jesus humilde também com os mais fracos. É quase natural agirmos com humildade com pessoas que têm uma situação social, um conhecimento intelectual ou que por algum outro motivo estão em uma posição superior a nós. Mas Jesus nos demonstrou através de muitos exemplos que devemos ser humildes com todas as pessoas. Com as crianças, Mateus 19:14. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Com os pecadores, Lucas 5:30 e 32, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então Jesus ele se mostrava humilde com as crianças, com os pecadores, com os desprezados, né? A gente vê aqui Marcos 5:34, e ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. A mulher do fluxo de sangue, ela era desprezada, e ela entrou ali naquela multidão, tocou em Jesus e foi curada. A mulher samaritana também, né? Os judeus eles não se comunicam com os samaritanos, ela também ia no poço pegar água num horário em que ela não encontrasse com ninguém, porque ela também era uma pessoa desprezada. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então, o Senhor Jesus ele era humilde também com os desprezados. Jesus demonstrava humildade, ensinando que é melhor dar do que receber. Mais bem-aventurado é servir do que ser servido. Lucas 22:27 diz assim: Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Porque o Senhor ele veio servir, né? Ele veio como servo, né? E isso para deixar de lição para nós. Às vezes nós não queremos ser servos, não queremos servir, né? Então fica aí para a gente refletir. A humildade dele no cumprimento dos deveres. Mateus 22:21. Dizem-lhe eles, de César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus veio, cumpriu a lei e nos deixou um exemplo a ser seguido.
Quanto mais desejarmos obedecer ao Senhor, mais humildes seremos e mais prazer Ele terá em nós. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Agora os benefícios da humildade, né? Então ser humilde tem benefícios, né? As necessidades supridas. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quando estamos dispostos, né, a nos humilhar, abrindo mão do nosso ego inflado e deixando o Senhor dominar as nossas vidas, temos a garantia que Ele próprio cuidará das nossas necessidades. Somos honrados em tempo oportuno. 1 Pedro 5,6 humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Mateus 23,12 e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Temos graça, né? Provérbios 3,34 ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Tiago 4,6 antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios 29, 23 o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Somos atendidos por Deus, né? Salmo 138,6 embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Recebemos sabedoria, Provérbios 11:2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Quanto mais humilde formos, mais parecidos com Cristo seremos. João 14:23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Considerações finais aqui nesse tema, né? A dependência que Jesus tinha de Deus é um grande exemplo de humildade. Ele não assumiu posição de honra, antes dependeu de Deus em todo o tempo, aprendeu a ser servo, porque ele não era servo, para que nós, assim como o Senhor Jesus, fôssemos absolutamente dependentes do Espírito Santo, absolutamente dependentes do Pai, que vivêssemos em função de fazer a vontade do Senhor. Isto é ser servo, isto é assumir a forma de servo, né? Depender do Senhor, depender de Deus. A humildade ela vem de humus, terra, nós já vimos isso, né, lá no início do nosso estudo. Nós, seres humanos, somos pó. Né? Nós temos que saber que nós somos pó, que nós viemos da terra. Nós somos pó, não somos nada. Né? Devemos buscar sempre o bem do outro. Né? Lembra lá da parábola, né, dos primeiros lugares. Sempre pensar no outro. Porque Jesus ele sempre pensava no outro. Considerar o outro superior a nós, não nos julgarmos importantes, né? O Espiritismo ele é um exemplo de egocentrismo, né? Nós comentamos na aula, quando nós iniciamos esse estudo, eu dei como exemplo, né, que os espíritas eles dão muitas coisas, fazem o bem, né? Com coisas materiais, mas eles fazem pensando neles mesmos, pensando que quando eles morrerem e voltarem numa outra vida, porque eles creem, né, que tem uma outra vida, eles estarão o quê? Num patamar, num grau melhor, porque eles fizeram o bem, né? Então é um exemplo de uma religião que egocêntrica, e nós não podemos ser egocêntricos, pensar em nós mesmos. Nós temos que sempre pensar no outro. Devemos fazer sem esperar nada em troca. Eles fazem pensando em algo que vai acontecer de bom para eles. Então é um egoísmo, né? Que nós venhamos nos achegar a Deus em oração com humildade, sem um histórico ou um currículo diante de Deus, achando que Deus tem uma dívida de gratidão
para conosco. Nós comentamos sobre isso também na nossa aula, quando nós estávamos reunidas, né? Que às vezes nós oramos e ficamos pensando, puxa vida, eu oro, eu jejuo, eu vou à igreja, eu trabalho para o Senhor, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, e ainda está acontecendo isso comigo, né? Como se Deus tivesse uma dívida, né? Tivesse que agradecer a nós por nós fazermos tudo isso, né? Então, que nós venhamos realmente nos achegar a Deus com humildade. Senhor, eu nada sou, eu faço pouco ainda para Ti, Senhor. Pai, que a Sua graça, a Sua misericórdia venha sobre as nossas vidas, venha nos ajudar, venha nos abençoar, né? Que nós venhamos chegar em oração com humildade diante do Senhor, sabendo que nós somos pó, Senhor, eu sou pó. Se a gente lembrar do publicano e do fariseu, né? Tem uma parábola também do publicano e do fariseu. O fariseu diz: olha, eu jejuo, eu oro, eu não sou como esse publicano, né? E o publicano, ele nem levanta os olhos para os céus e fala para o Senhor que ele nada é, né? Quem é ele ali diante do Senhor, né? Então ele foi o quê? Honrado para sua casa, a oração dele foi atendida, né? E a oração do fariseu não. Por quê? Porque ele estava se exaltando e o publicano estava o quê? Se prostrando diante do Senhor com humildade, reconhecendo que ele era pó, né? Então é assim que nós temos que chegar diante do nosso Deus, sabendo que nós somos pó, que nós não somos nada, e diante dos nossos irmãos, diante das pessoas, diante de todos, né? Sabendo que nós somos terra, pó, né? E que sem Deus nós nada podemos fazer. Amém? Senhor Deus e Pai, com muita alegria, Senhor, que me encerro, Senhor, esse estudo, Pai, obrigada, Senhor. Pai, que cada vida, Senhor, que ouviu essa palavra, que ouviu esse estudo, Deus, venha, Senhor, se tornar humilde cada vez mais, Senhor, pensar no outro, Deus, saber que nós somos pó, Deus querido, e que tudo que o Senhor faz por nós é por tua infinita misericórdia e graça, misericórdia que se renova a cada manhã, Pai, porque nós não somos merecedores de nada, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.